Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está aprendendo hoje aqui sobre planejamento financeiro, finanças pessoais, familiares. É disso que nós estamos tratando, orçamento doméstico, endividamento das famílias. O que mais compromete a renda familiar? Renato, nós, obviamente, final de ano nós temos uma tendência ao consumo e acabamos por esquecer que, iniciando um próximo ano, nós temos impostos IPVA, IPTU, o próprio imposto de renda que vai ser apurado lá no mês de abril e que vai gerar um custo à família, material escolar, matrícula escolar, eventuais viagens que você esteja programando, e você acaba, ao invés de você fazer o planejamento que nós falávamos anteriormente, você acaba executando essas situações com o dinheiro que você tem à disposição naquele momento, sem fazer um planejamento adequado, né? Então, quando você começa o ano, você tem que pensar que no início do ano esses impostos eles não vão deixar de ser cobrados, eles vão vir à tona, eles vão vir para que você venha. Além disso, nós não podemos esquecer que o seguro do carro tem que ser pago, esse é um dinheiro que tem que ser... Matrícula escolar dos filhos. Exatamente, ele tem que estar na reserva. Material escolar, não é barato. Você tem empregadas, previdência social da empregada, você é um autônomo, a sua previdência social, a preocupação com o futuro, né? Então tudo isso tem que entrar na conta quando você começa a fazer esse planejamento que o Tito falou. Fernando, você tem que priorizar, né? Você tem que ver e saber o que é importante, né? De tudo aquilo que você planeja para a sua vida na hora de comprar. Quer dizer, você tem que ter a consciência de que o que você está comprando é realmente necessário para a sua vida ou não. Qual é o valor disso, né? Qual é o valor? O que isso vai representar no seu orçamento? O que vai representar naquilo que você tem como receitas? O que vai sair do seu caixa, do seu bolso, né? São coisas simples. Simples que precisam ser faladas, na verdade, todos os dias e todas as horas. Claro, não, porque... Que nós todos conhecemos isso, Renato. Sim. Sabemos como é que isso funciona, mas infelizmente a gente não pratica no dia a dia. Sim. Então, isso é mudanças de paradigmas mesmo, via mudanças de posição, mudanças de perfil de pessoas que passam para o mercado e que não se deixam levar quando estão entrando num shopping, por exemplo, e ficam comprando adoidadamente, viu, muitas coisas que eles não têm necessidade, né? Que não tem necessidade. Então ele tem que priorizar, ele tem que ter uma preocupação muito na hora de comprar. Ele tem que respirar algumas vezes, viu? E dizer, escuta, eu preciso estar consumindo isso nesse momento. Sim. Né? Eu acho que isso aqui é fundamental. Tá, agora o Fernando falou um negócio interessante, né? Porque, de repente, o cidadão ele compra, você dá até um cachorro, compra um cachorro. Não é só o custo do cachorro. Tem a ração, sim, tem a consequências vacina, de tudo isso. Tem o médico veterinário. Sabe que tem muitas pessoas que compram um carro, né, e elas fazem a medida do terço que o nosso colega falava anteriormente. Elas fazem a medida do terço com base no salário, mas elas esquecem que o carro precisa de óleo, que o carro precisa de combustível, que o carro tem uma manutenção periódica, que o carro tem um seguro. E tudo isso tem que entrar na conta da aquisição do carro. Não é o quanto que eu tenho dinheiro para comprar aquela prestação e o juro que aquela prestação ocasiona. Então, assim, as pessoas precisam realmente, esse planejamento ele é muito importante, essa ideia de que nós temos que ter uma contabilidade para a pessoa física, eu acho que ela tem que começar a ser enraizada, porque a pessoa física também precisa ter um controle dos seus gastos e das suas finanças. Hoje, a internet... ela já coloca à disposição do usuário, do navegador, uma série de ferramentas, né, aplicativos, no caso dos smartphones, onde o cidadão ele é até alertado para o pagamento de contas, enfim, você tem ali o seu orçamento, né, a sua tabela de despesa e receita, coisas que auxiliam toda a família, né? É uma questão importante também a gente trazer aqui, é que nós tomamos decisões com base na razão, mas também com base na emoção, né? O planejamento financeiro funciona mais ou menos como o processo de emagrecimento. A pessoa sabe muitas vezes o que ela precisa fazer. E a parte técnica é a parte mais fácil até de fazer, né? Ela sabe o que ela precisa emocional fazer. Que é difícil, né? Mas o problema é o emocional, né? Então, na medida também, por exemplo, em que nós tomamos decisões com base nas emoções, e muitas vezes emoções que são criadas por nós mesmos ou influenciadas pela mídia, pelo marketing, pela propaganda, enfim, né, que tem o papel também de divulgar muitas vezes o produto, mas cabe a nós
nos protegermos disso, como estabelecendo prioridades, como o senhor falou, e também nos vacinar contra as consequências das emoções. Eu não posso evitar de ter emoções, mas eu posso controlar o que eu faço com essa emoção, né? E aí é que está o problema, muitas vezes, dos compradores compulsivos. Eles não conseguem passar na frente de uma loja, ver um celular de última geração. Esse aqui já tem quase 6 anos. O celular passa a ser a primeira prioridade, e o mais moderno. Exato. E aí o que acontece? E aí ele toma decisões com base na emoção. E com base na emoção, esse livro aqui do Kahneman, até estou lendo esse livro, ele fala do rápido e devagar. O rápido, o pensar rápido, é quando nós agimos de acordo com a emoção. Então eu quero satisfação imediata, eu quero aqui e agora, nesse momento. E o pensar devagar é o pensar com base na razão, no conservadorismo. Não, quanto é que vai custar? Quanto é que isso vai implicar no meu desembolso mensal? Só que o pensar devagar, o racional, ele é preguiçoso, ele é comodista. E a emoção, ela é rápida, ela te dá satisfação na hora. E aí o que acontece? Então muita gente acaba se endividando por essa questão. A emoção vem, né, às vezes para preencher aqueles vazios existenciais, frustrações, enfim, mas ele não sabe o que fazer com essa emoção e muitas vezes ele nem percebe que ele está entrando num estado de emoção. E aí o que ele faz? Vai lá e compra o que não pode comprar. Né? Então isso é um problema, porque a técnica existe, é igual ao processo de emagrecimento. Por que as pessoas não conseguem emagrecer muitas vezes? Porque o emocional não deixa a pessoa emagrecer. Então tem que ser trabalhado lá a questão com um nutricionista, com um médico, endocrinologista, enfim, mas também precisa ter um acompanhamento emocional, psicológico. Né? E o planejamento financeiro também passa por isso, né? As decisões financeiras que nós tomamos, apesar de que sermos taxados como homo econômicos, que toma suas decisões com base em informações e tal, e que tem tudo, e com isso consegue planejar, decidir, ver qual é a melhor decisão e tal, mas na prática isso não funciona. Né? Na prática, as emoções, em muitos momentos, e para algumas pessoas, falam muito mais alto. E essa emoção, ela se esvai rapidamente, né? E de repente eu preciso de um novo estímulo de consumo para satisfazer aquele vazio. Aquele vazio, exatamente. Que não foi preenchido pela última compra. Não é isso? Eu passei por uma situação assim, eu me lembro quando saiu aquele automóvel, o Tempra. O meu sonho era ter um automóvel daquele. Aí eu consegui comprar um ano e meio de uso, quase novo, seminovo, né? Sim. E eu achava que tendo aquele carro eu estaria feliz. Dali a 15 dias eu percebi que não era nada daquilo. Foi embora a felicidade. Né? Ou seja, ficou a dívida. E ficou a dívida. Né? Ainda bem que a dívida era pouquinha, só 2 cheques pré-datados, um para 30, outros 60 dias. Mas imagina se essa dívida fosse para 60 meses. Claro. Né? Claro. Então, aquela minha frustração ali, né? Então, isso pega muito também no endividamento, né, das pessoas. Mas por que isso acontece? Como o Tito falou, a questão de prioridades. Nós precisamos comprar aquilo que faz sentido para a nossa vida. Aquilo que agrega valor à nossa vida, aquilo que realmente faz você, de repente, ser uma pessoa porque hoje as pessoas se preocupam muito com o ter, através do ter elas querem mas ser. Essa é a nossa sociedade, né? A nossa sociedade. E isso tem muito a ver com o pertencimento de grupos, né? Já entrando numa esfera psicológica. E de certa forma, é que é muito fácil também, vou me colocar aqui no papel de quem consome, não é o meu caso, né? Até nem tenho o perfil de consumidor, assim, como o Tomás, mas é o seguinte, vamos colocar nesse papel para a gente estimular o debate aqui, o contraponto. Tem muito do pertencimento a um grupo. Sim, não é isso? Sem dúvida. Do pertencimento ao grupo. Se eu tenho aquela roupa de marca... mostrar posição, e isso não é só coisa de adolescente, não é só coisa de vale para adulto. Se eu tenho uma lancha, eu vou pertencer a um grupo, vou ser mais respeitado pelos meus amigos que também têm lancha. Se eu tenho um telefone celular mais moderno, os meus amigos também têm. Então eu vou fazer parte desse grupo, não vou ficar numa situação inferiorizada. O mundo real é assim. E quando existe esse planejamento que nós falávamos,
Quer dizer, você percebe pessoas assalariadas que estão no mesmo nível, ganhando o mesmo salário, basicamente, viu? Uns têm sua casinha, conseguem comprar seu carro, conseguem ter uma vida com bastante dignidade. Claro, sem dúvida. Conseguem viver muito bem. Aí você vê o outro que ganha a mesma coisa, ao lado não tem absolutamente nada. Né? E o curioso também é gente que ganha muito bem e que acaba comprometendo praticamente todo o salário, vive num mundo de fantasia e tal, e às vezes não tem renda, às vezes não tem patrimônio, né? Eu acho que faria uma grande coisa hoje, Renato, as empresas, por exemplo, das quais a gente representa aqui, se pudessem fazer juntamente com os seus funcionários, viu, cursos de administração de suas receitas, viu? E termos aí espalhado pelas empresas e pelas escolas, né? Porque as escolas não têm, que deveriam começar exatamente nas escolas, né? O aprendizado desde cedo, né, de cuidar de suas finanças, do pouquinho que ele está ganhando da sua família, do seu pai ainda, né, saber como administrar isso é fundamental. Desde criança você conduzi-los e levá-los para esse caminho. Claro. Eu estava vendo um documentário esses dias de uma entidade que trabalha por um consumo mais responsável e tal, e tem uma enquete numa escola com crianças ricas e pobres. E aí perguntaram para as crianças o seguinte, eu achei muito interessante. O que tu gostas mais de fazer? Brincar ou comprar? Deu comprar. Deu comprar. Porque hoje comprar é sinônimo de lazer, né? Vamos dar uma volta no shopping. Vamos dar uma volta no shopping. Aí você sai para ir para o shopping sem pretensão de comprar nada, mas provavelmente algumas pessoas pelo menos voltam com um monte de sacolas, né, de compras, né? Então parece que comprar virou um lazer, né? Virou a satisfação né, ali de ter alguma coisa e virou lazer mesmo. Tá, agora a gente tem que fazer algumas ponderações. Hoje em dia a autoafirmação ela está no ter e não está no ser. Sim, sim. Isso faz parte da sociedade brasileira. É a nossa sociedade. Isso faz parte da sociedade brasileira. É a cultura do latino-americano. Na realidade, isso é um reflexo do quê? De toda a opressão que nós sofremos há 100 anos atrás e hoje nós estamos querendo extravasar para o mundo a nossa capacidade. O grande detalhe é que nós não somos ainda um povo com uma mentalidade de primeiro mundo, por mais que sejamos já a 6ª economia mundial, mas ainda nós não temos essa mentalidade. Aquele boom que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, com o endividamento das classes C e D, é um reflexo automático que pode ocorrer no Brasil nos próximos 3 ou 4 anos. Perfeito. Resultado efetivo disso já é a diminuição da lucratividade das instituições financeiras e a própria arrecadação do governo federal estar comprometida em uma série de dívidas com o seu próprio orçamento. Então, ou seja, como eu vou sair dessa esfera e vou me colocar fora desse padrão, eu vou ser diferente? Na realidade, eu tenho que ser responsável. Eu não sou mais feliz pela troca do carro, por mais que a indústria de automóveis me apresente uma série de inovações a cada dia. Eu não vou ser mais feliz pela troca de um celular, por mais que as empresas de celular me apresentem isso de uma forma diferente. E qual é o grande detalhe? O reflexo do endividamento ele se dá por eu comprar carnês. Nos carnês vêm embutidos juros. Os juros não são nada mais, nada menos do que a representação da lucratividade de uma instituição financeira. Então, a partir do momento em que eu estou me endividando, eu estou enriquecendo cada vez mais esse pequeno setor de mercado. Mas, Luciano, isso não gera o consumo? Isso não faz com que as empresas cresçam? Depende. Até porque hoje nós temos um grande número de empresários que também passam por uma grande dificuldade financeira nas suas empresas. Por quê? Porque eles fazem com que a lucratividade do seu negócio represente uma lucratividade pessoal, esquecendo da necessidade de reinvestir, de replanejar, de fazer com que o seu negócio cresça. O que é que nós precisamos? Começar a meditar. Meditar de que maneira? Com certeza absoluta, ensinando os nossos filhos. Nós apresentamos um projeto ao governo estadual catarinense e ao governo federal, que é a necessidade de se discutir o artigo 5º da Constituição Federal nas escolas, através de uma disciplina. O que é o artigo 5º? Obrigações e deveres. A partir do momento que as crianças elas passarem a saber as suas obrigações e os seus deveres, nós, quem sabe, estaremos modificando o mundo para daqui a 10 anos. Hoje em dia nós temos filho que bate na cara de pai, nós temos filho que distrata avô,
Então, ou seja, nós estamos com embutido uma questão de competitividade. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais forte, o mais bonito, mais. Calma. O que nós precisamos? Nós precisamos voltar, dar 2 passos atrás, investir na educação e mostrar que nós podemos ser um povo que temos capacidade efetiva de crescimento. O juro é necessário? Desde que analisar de forma responsável. A troca do meu apartamento é necessária? Muitas vezes minha família está aumentando. Em que momento eu posso realizar isso? Vou trocar meu carro? Em que momento eu posso realizá-lo? Meu terno, minha gravata, meu relógio e por aí afora. Até porque, vamos ser muito claros, uma expectativa excelente de vida, nós vamos viver em uma média de 90, 100 anos, 105. Tá? Uma expectativa... E 105 anos, ontem eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu já estou com 36. Amanhã já estou nos meus 70. Eu escutei isso esse final de semana de uma senhorinha. Eu estava lá numa fila de um respectivo restaurante. Aí ela me disse: Luciano, o tempo passa muito rápido. O que eu levo da vida? A minha capacidade de sorrir. E é isso que nós temos que levar. Porque se nós estamos endividados, nós perdemos a capacidade de sorrir. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas.